nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações, mas livra nossas vidas do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, tu é a glória, teu é o poder para sempre. Amém. Cremos que tudo está no teu controle, Senhor. Cremos que nada fugiu das tuas mãos, sabe, Senhor? Por mais difícil de entender, sabemos que o mundo ele caminha por decisões muitas vezes próprias, por decisões livre-arbítrio, né? Mas nada fugiu do teu controle, Senhor, porque o Senhor sempre, para um plano torto, o Senhor tem um propósito correto, né? Eu me lembrei agora, não sei porquê, mas vou orar sobre isso e quero, Senhor, quero muito expressar esse meu sentimento, igual aquele filme, né, A Cabana, que tem um livro, né, A Cabana, um livro assim, realmente com uma história de muita reflexão. Ali, Senhor, aquele pai que teve aquela situação triste, mas a mais triste de todas as histórias. Porém, ali o Senhor teve uma oportunidade de intimidade com esse homem e teve um momento de muitas reflexões. Então eu continuo dizendo: o Senhor nunca perdeu o controle das coisas. Como a gente está vendo, as situações que aconteceu recentemente no mundo, abalou o mundo cristão, né? Mas sabemos que nada saiu do teu controle. E tudo, para cada situação dessa, eu tenho certeza que o Senhor está conduzindo corações, conduzindo propósitos. Não que o Senhor gostaria que certas coisas acontecessem, não que é desejo, que é estratégia do Senhor, não foi isso. O Senhor sempre desejou pra gente uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de alegria e paz. É isso. Só que nós temos aqui, como lemos em Provérbios recentemente, o mal se apressa por mal. O mal acorda pensando já em fazer o mal. O mal já não vai descansar enquanto não fazer o mal. Então, Senhor, eu quero, Senhor, declarar: nada fugiu do teu controle, Senhor. E somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos por ter o Senhor em nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor tem nos confortado a ter uma vida, Senhor, em meio a tanta tribulação, mas ter uma vida centrada em Ti, né, Senhor? Não podemos, Senhor Jesus Cristo, deixar que as circunstâncias determinem o nosso relacionamento, que às vezes uma situação de prova, de luta ali, de muitos desafios, venham substituir a nossa intimidade. Que não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Sabe, eu estava lendo esses dias ali em Samuel. Agora já não me lembro mais se é Samuel, se é antes de Samuel, mas eu estou fazendo esse trilho de novo, de volta ali do Velho Testamento, e tem uma situação que me chamou muita atenção, Pai.
naquela época o teu povo, ele saiu ali do Egito, o Senhor conduziu eles, né, para poder ter um caminho de aprendizado. Esse caminho de aprendizado foi no deserto, onde por várias situações, né, falta de maturidade e dentre outras coisas mais, o teu povo, ele teve um tempo que ele não rompeu, né? Ele precisou ali reprovar, voltar de novo, e até então eles ficaram 40 anos no deserto, onde o trajeto ali não demoraria 40 dias, né? Então foram 40 anos de preparo para esse povo conquistar a terra prometida, que era o teu propósito, né, Pai? Amém. Mas só que assim, o que eu achei interessante além dessa reflexão de preparo, reprovação, de reprova, volta, ainda não rompe porque não está preparado, ainda não amadureceu o suficiente. Veja como a gente é forjado por ti, ó. Então, essa é a primeira análise, né? Que ficamos 40 anos porque não estávamos preparados para alcançar a terra prometida. Só que depois que a gente se mostrou preparado, a gente entrou na terra prometida. E ali o Senhor tinha uma promessa para nós, que era que a gente ia conquistar a terra e eliminar aquelas situações que poderiam colocar a gente em risco, né? Através ali das guerras, foram conquistando terras, foram conquistando espaço, e chegou um determinado momento que as guerras tinham que ser cessadas, certo? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa parte. Mas o Senhor não deixou que o povo de Israel, né, o povo que saiu do Egito, que conquistou a terra prometida, eliminasse todos os povos ao seu redor. O que isso significa? Que tá escrito dessa forma, porque o Senhor tinha que deixar esse povo ali na redondeza, nos arredores, nas incomodações, para poder forjar o povo de Israel, continuar forjando, continuar capacitando, não é, Pai? Então eu acredito que muitas vezes a gente quer que tudo seja perfeito na nossa vida, mas e aí? O ser humano, quando ele não tem desafios, ele não cresce, ele não amadurece, ele não mostra que está preparado. Primeiro ponto, acho que é esse, mostrar que estamos preparados. É um desafio, é num momento ali de amargo, né? Amargo, que a gente vai mostrar quem nós somos em Cristo Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus, o que eu aprendo com isso? O Senhor sempre está nos conduzindo a um aprendizado, sempre está nos conduzindo a dar respostas para aquilo que o Senhor nos preparou. Temos ouvido milhares de horas de ministração da Tua Palavra, seja numa igreja, seja num lar, seja no bate-papo entre irmãos, seja numa célula, seja num evento, N fontes, através da leitura da palavra diária, que a gente consegue ali se alimentar. Então a gente recebe a instrução, mas e quando nós vamos colocá-las em prática, se a gente não tiver desafios, não tiver que
realmente dar resposta para aquele aprendizado. Então, não é fácil, né? A gente muitas vezes tem uma vida, né, pautada no teu amor, pautada na tua sabedoria, pautada nos teus dons, Pai. Mas a gente passa por lutas, passa por provas e a gente se questiona, mas como assim? Como assim se eu, né, tenho dedicado a minha vida para Deus? Mas o inimigo, ele não dorme. Ele não dorme e planeja o mal a todo momento contra os filhos de Deus. E se a gente não tiver uma estratégia, a gente vai realmente perecer, Senhor. Nos capacita para isso. Como de uma forma especial, quero pedir, quero interceder pela vida de um amigo. Esse rapaz, esse homem, esse pai de família, Senhor, está passando por dificuldades por educar seus filhos. São filhos que já estão numa fase de adolescência, caminhando para a sua juventude, estão desonrando. Mas ali eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor dê a sabedoria para esse paizinho. Ele vai trazer esses filhos para perto. Porque não é na violência, não é na palavra, não é no apontar erros, dedos, que a gente ganha o coração do nosso próximo. Tem milhares de estudos sobre isso, sobre comunicação, sobre jeito de a gente lidar com o ser humano, porque realmente cada ser humano é uma caixinha de surpresa, é um planeta. É um planeta. Eu acredito também dessa forma, porque nós somos talvez eu vou ampliar, é um universo. Cada universo vai ter seus planetas e a complexidade é tão grande dentro de um ser humano que como que a gente vai chegar assim e querer que seja assim assado? Meu Deus, ai meu Deus, nos dá sabedoria para lidar com o nosso próximo, Senhor. Mas também, Senhor, converte esse coração desse filho aos seus pais e dos pais aos filhos, porque isso está na Tua Palavra, Senhor, e a gente quer, Senhor, viver isso, Pai. Converte, Pai, afofa esse coração, Pai, afofa esses sentimentos, esse orgulho, né? O orgulho do ser humano, o pico é na juventude para fazer juventude, né? Para fazer adulto ainda vai demorar. Hoje em dia o amadurecimento é cada vez mais tarde, mas sabe, Senhor, dá um momento para esse filho repensar, sabe, se esvaziar um pouco do seu orgulho, achando que já sabe tudo, que ele já tem as suas próprias decisões, que as restrições que seus pais estão tentando conduzir esse filho a não errar, não ter um relacionamento conjugal falido, com impacto profundo em suas vidas. Esses pais estão querendo abrir os olhos porque eles já passaram por isso. Senhor, afofa esse coração, Pai, afofa. Senhor, são tantos pedidos que a gente recebe também, Senhor, para orar por saúde, por estratégia familiar, Senhor, estratégia no trabalho, estratégia de relacionamento nos seus trabalhos. Senhor, alcança esses corações, Pai, alcança essas situações, Pai. Envie, Senhor, Teus anjos para ministrar, Senhor, os meios que estão sendo, Senhor, distorcidos pelo inimigo, Senhor. Estão sendo, Senhor Jesus Cristo, minados pelo próprio Satanás, Senhor. Nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo.
Nós não aceitamos o que é das trevas, Senhor. Nós não aceitamos o que é das trevas, Senhor. Visita o trabalho, Senhor, de cada um, Pai. Suas famílias, Senhor. Proporciona saúde, Senhor. Proporciona, Senhor Jesus Cristo, altruísmo, empatia, Senhor. Conhecimento, Pai. Oh, meu Deus, não deixa, Senhor, que essas pessoas, me incluam nisso, Senhor. Nós venhamos bater a cabeça em lugares que não faz sentido, Senhor. Que a gente venha olhar o problema, Senhor, como uma oportunidade de aplicarmos nossos conhecimentos, nossa sabedoria que o Senhor já nos capacitou, já nos confiou. Senhor, eu oro por todos, Senhor, os fornecedores da Seixas, Senhor, as pessoas, Senhor, que caminham junto à família Seixas Go, Pai. Que a gente continue, Senhor, tendo, Senhor, a tua autorização em continuar ministrando, Senhor, o teu amor, através, Senhor, do skate, através, Senhor, do esporte, através, Senhor Jesus Cristo, de algo, Senhor, que a gente entende que faz, Senhor, bem. Não deixa, Senhor, que venhamos desfalecer, Senhor, perder forças, Senhor, nos dá, nos capacita, Senhor. Pai, queremos nos agradecer pelas palavras que o Senhor tem nos dado. Hoje nós vamos fechar, Pai, aqui em Provérbios, Senhor, 7, a reflexão do teu filho Salomão, que ele está conduzindo um filho, o filho dele que está indo para um caminho de perdição, de buscas arriscadas por ter relacionamento com mulheres comprometidas, mulheres que já têm os seus votos de confiança. E a história de Salomão é incrível, Senhor, porque os pais dele tiveram uma situação dessa, Pai, onde Davi, ali no momento Senhor, de não refletir, não pensar, ele tomou uma decisão errada, Senhor, teve um relacionamento com uma mulher errada e teve um caos, Pai, porque a mulher era do chefe do exército dele. Senhor, que caos, que situação complicada. E Davi fez de tudo para que esse homem fosse morto na guerra, para que não se tornasse um escândalo que a mulher dele estava grávida de Davi, porque esse homem era tão fiel a Davi, que eles não dormiam nas suas próprias casas, não tinham relação com as suas mulheres, porque eles estavam em guerra. Enquanto a guerra não terminasse, às vezes demorava lá 3 meses, 4 meses, seja lá o que for, eles não voltavam para casa. E Davi, na sua astúcia, tentou conduzir esse homem a voltar para casa, descansar, deu passaporte de descanso. Mesmo assim, aquele homem não abandonou os seus soldados, porque ele sabia da sua responsabilidade. Foi uma fraqueza do Davi, sim, Pai. Então, esse filho não veio, Senhor, com vida. Veio, mas pereceu. Um filho ali, Senhor, que pereceu. E Salomão depois veio, Senhor. Então Salomão, ele tinha essa visão do caos. Do caos que é, Senhor, o adultério, Senhor. Então ele está trazendo a gente para refletir sobre esse ponto. Ele está conduzindo o filho dele a não entrar nisso, Senhor. Abre nossos corações para aprender sobre essas questões de traição, Pai, de injustiça com o próximo. Porque o próximo nosso, por mais que seja um homem ou uma mulher, é teu filho, Senhor. Sabe? É machucar teu coração, Pai, fazer uma situação dessa com o próximo. Traição, Pai. Senhor, traz esse temor, Pai, para as vidas, Senhor. Traz esse temor, Pai, que as pessoas não venham olhar somente o prazer, não venham olhar somente a vontade da carne, Pai. Que por mais que ela seja, Senhor, latente,
tente, Senhor, seja muitas vezes ali, a pessoa precisa até mesmo de um tratamento psicológico para poder se conter, Pai, mas dá estratégia para esse filho, para esse filho, para essa filha, para esse filho, para que eles não caiam, Senhor, nessa desgraça que é, Pai, tocar em algo que não é deles. Jesus, acaba com essa estratégia do diabo, Senhor, de destruir os lares, Pai. E, Pai, então nós vamos abrir nosso coração para continuar lendo, Pai, refletindo sobre esse ponto. Mas queremos, Senhor, antes, Senhor, te agradecer demais por mais um dia, te agradecer por mais esse dia, Senhor, tão maravilhoso, Senhor. Nesse dia 25, Pai, de setembro de 2025. Senhor, estamos chegando, Senhor, próximo, Senhor, ao fim do ano. Mas ainda tem muito chão pra gente conquistar, viver e ainda colher os frutos desse ano. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Senhor. Continua sendo conosco, Senhor. Continua visitando cada vidinha, Senhor. Porque eu creio, Senhor, na fortaleza de Deus, Senhor. Eu creio, Senhor. E obrigado por isso, Senhor. Obrigado por ser tão maravilhoso, nos presentear diariamente com os mimos que vêm do céu. Prepara o coração, Senhor. Eu entrego essa oração em tuas mãos preciosas, nas tuas mãos que nos acolheu, nos abraçou, nesses braços que foram abertos para receber toda a humanidade. Hoje eu vou de encontro contigo e eu quero te abraçar, Senhor. Quero dizer, eu preciso de ti. Preciso de ti 24 horas nesse dia. Eu não posso viver sem a tua presença, Senhor. Eu não posso viver sem a tua sabedoria. Afasta tudo aquilo que não é teu, Senhor. Declaramos isso no teu santo nome. Amém, amém e amém, Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos continuar o 7. Ontem a gente deu uma pequena avançadinha no 7. Então, ficou do 6 até o 27 para terminar o capítulo 7. E os capítulo 7 e o capítulo 6, ele é uma reflexão sobre esse tema, sobre adultério, sobre a questão de invadir lugares que não são permitidos e que vão trazer sérias consequências para a vida de uma pessoa. Então eu vou continuar lendo, que você possa abrir teu coração, meu irmão, minha irmã, para que a gente reflita sobre isso e possa ficar longe desses tipos de armadilha. E também muitas vezes refletir sobre o perdão, que muitas vezes a gente pode ter falhado com o nosso próximo. E aí, tá na hora da gente confessar, pedir perdão e viver uma vida na luz. Não deixar a escuridão ficar sugando isso como um alimento. O alimento da escuridão são coisas ocultas. Que Deus nos dê a direção através do Espírito Santo. Diz assim: uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, né? Parando um pouco aqui, ele estava de repente passando sempre ali e tal, para tentar encontrar, mas uma vez ela foi lá e se encontrou com ele. Ela estava vestida, mas muito espalhafatosa, como uma prostituta, e cheia de malícia. Ela estava
tão assim espalhafatosa e sem vergonha, estava sempre andando pelas ruas. Ela ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes em outra, às vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e o beijou. Então, com um olhar atrevido, disse assim: paguei hoje meus votos e a carne de oferta de paz está comigo. Por isso, saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flores de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui uns dias. Assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a sua armadilha, como uma flecha que atravessa um coração. Era como um pássaro que entra no alçapão sem saber que sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido uma desgraça para muitos outros homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, você estará caminhando para o mundo dos mortos, para o caminho mais escuro. Querido papai, acho que essa palavra fica de reflexão para cada um de nós analisar se estamos procurando o caminho certo ou o caminho errado. Se estamos de repente ver onde vai dar. Às vezes, a tua palavra nos ensina a fugir do caminho do mal. Aquele que passa pelo caminho do mal, sabendo que ali existe o mal, ele já está formalizando a maldade e o pecado do seu coração, sabe? Nos ajuda a ter prudência, Senhor. Como esse rapaz dessa história, ele passava ali por querer, porque ele sabia sobre essa possível pessoa, E no fim, ele achou o que ele queria. Senhor, nos livra do mal. Nos dá, Senhor, inteligência, sabedoria, conhecimento para desviar dos caminhos que nos levam à morte. Não queremos viver sem a Tua presença. Não queremos viver uma vida longe dos Teus caminhos, Senhor. Cuida de nossos corações, da nossa mente, nossa força. Nossos caminhos sejam caminhos seguros, Senhor. E eu declaro que essas palavras, essa oração, chegue até os céus e faça morada em nossos corações. Que nosso coração venha ser preparado como uma terra fértil. Que não venha a gente daqui uns 10 minutos esquecer o que a gente leu ou orou e como se fosse uma semente que caiu à beira do caminho e ninguém mais viu ela porque o passarinho veio e comeu, roubou, o inimigo veio e roubou. Pai, nos ajuda a viver o que a gente aprende. Eu entrego a minha vida e a vida desse irmão, dessa irmã na Tua presença, nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço. Amém, amém e amém, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.